Por exemplo, um assunto que sempre dá pau, que ninguém concorda e que é uma das grandes coisas feitas para radicalizar discurso é segurança pública, certo? Vamos discutir segurança pública? Tá bom. Então eu vou procurar um convidado que pense de uma maneira para botar de um lado e de outra maneira para sentar do outro lado. Gente, séria? Tem não. Sabe por quê? Porque tem um monte de consenso. Fora do holofote e fora da política, quem trabalha mesmo não vai falar que tem que matar, não vai falar que vai resolver o problema da penitenciária com brutalidade policial. Não tem policial sério que fala isso, entendeu? Sim. Porque o que a galera fala? Cara, quer saber o que diminui violência? A gente tem aqui, ó, em todos esses estados, o que aconteceu foi, coloca policiamento aqui, coloca monitoramento aqui, coloca isso, aquilo. Isso já diminui em X% não sei o quê. Então, assim... Tem um monte de coisa, em um monte de área. Óbvio que tem ideologia, claro que... Mas é uma outra camada. Por quê? Porque da onde a gente veio, a gente já caminhou. O que a gente precisa fazer para chegar? Porque a maior parte de nós concorda em para onde a gente quer ir. Tem muita coisa básica que a gente precisa melhorar. Sim. E a estratégia para chegar lá... Todo mundo já sabe qual é a gente também, devia... né? Assim, a gente realmente dava para falar assim, ó... Vamos fazer o que a gente concorda e quando chegar a parte que a gente discorda, a gente volta a conversar? Bom, porque tem coisa pra caramba pra fazer, cara. A gente já fez vários programas que depois o ouvinte falando, vocês não estão levando gente que discorda. Não tinha dois lados nessa conversa, tinha um só. Eles concordaram. Porque a verdade é que quando a gente senta com gente inteligente e bem intencionada, tem vários pontos que nos unem e pouco que são diferentes, entendeu? E eu acho também que a gente vive num estado que está tão ultrapassado em comparação ao mundo. A gente já viu tantas inovações que já aconteceram lá fora. Então a gente já sabe o que os caras fizeram e que deram certo lá, que a gente só podia trazer para cá. O problema do Brasil não é saber o que fazer ou ter pessoas qualificadas que sabem fazer. O problema do Brasil é um problema que a gente foi sequestrado por uma elite política que não tá nem aí pra nós. A gente não consegue tirar esses caras de lá, tá ligado? Então, eu acho que a gente, em toda a área, a gente tem gente boa e gente não boa. Vai ter podcaster que faz isso aqui bem, vai ter que não faz. Eu acho que a política é uma exceção. Tem alguém bom, mas é 1%. O que acontece é que a gente tem uma dificuldade, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura aqui no Brasil, de idealizar muito esse mundo político. Que é uma pessoa que vai 100% cumprir aquilo que você deseja, da forma como você deseja, no tempo que você deseja. Só de você achar que a solução está em uma pessoa, já tá esquisito a estratégia. O que é a política partidária? É negociação. E na negociação, aquele cara que você queria que fizesse muito uma coisa, naquele momento vai fazer outra, porque lá na frente ele já está vislumbrando outra. Esse jogo, cara, é um jogo super de adulto. Ele é um jogo muito difícil de jogar. Porque é um jogo de frustração. A democracia é pra você todo dia sair frustrado. Porque vai ter um monte de gente que pensa diferente e tem que entrar num consenso. Você nunca vai ser plenamente atendido. Nunca. Eu entendo, mas é que, tipo, a forma com que a democracia é feita em vários países é diferente, entendeu? Tipo, a forma com que a democracia é feita no país é tão doente que tá em estado terminal, em estado de TI. Eu fico muito preocupado. Imagina a gente tá aqui fortalecendo a democracia. Exatamente. É que tem uma coisa que eu achei interessante no que você fala, que a gente escuta bastante, que é, poxa, já tem o benchmarking, né? A gente já sabe para onde tem que fazer. Olha lá, sei lá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha. Não precisa ser assim, país fodas. Cara, mas pera. Isso é uma coisa que a gente vê muito no Mamilos, principalmente nesses 8 anos, na hora que a gente começa a fazer isso, né? A estruturinha básica da introdução do Mamilos é... Tá, então qual é o problema? Qual é o contexto? Da onde a gente saiu? Vamos olhar para os outros países e ver se a gente está bem ou se a gente está mal em comparação com os outros. Nesse caminho, a gente começou a elaborar muito sobre essa pergunta que você fez, que é assim, você vai comparar com quem? Monark, você quer ser comparado com seu primo que passou em 5 concursos, Monark? Você quer ser comparado com seu primo, que nasceu lindo, maravilhoso, é modelo de cueca, Monark? Mas a gente tem outros então, países... É assim, mãe, Sabia que eu o Monark sou já eu. foi modelo de cueca? Juliana, quer dizer... Olha aí. Mãe, não me compara com meu primo, mãe. Né? Porque eu sou eu. Então, acho que assim, não é que o Brasil é um floquinho de neve, mas acho que a gente poderia aprender muito mais. A gente está olhando para os lugares errados. Em países que têm a complexidade do Brasil, no sentido de ser do tamanho do Brasil, você vai comparar com Singapura só se for Porto Alegre, né, amor? Porque
o Brasil, você não vai. Sim. Comparar com países que têm a grana que a gente tem, as complexidades que a gente tem, e existem. Então, tem bons exemplos, entendeu? Mas tem países que têm a mesma complexidade. É que, tipo... Tem, claro que tem. É difícil a gente ter noção de o que é o que na vida sem fazer algumas comparações, entendeu? Cara, a gente se compara demais com a Europa e a gente é muito parecido com o continente africano. A gente veio de lá. A gente é muito mais jovem que a Europa. Pô, Né? e não é só questão de idade, não. É a composição aqui no Brasil, e eu acho que o Brasil é esse lugar difícil de ser reproduzido, porque ele é um lugar que foi criado em cima da violência. Então, os portugueses chegaram numa terra que já tinha dono e tentaram, até hoje estão tentando, dizimar os donos dessa terra. E a gente ainda chama isso de descobrimento. Descobriu quem, né? Daí, quando já estava bem ruim, que era esse processo de dizimar quem era dono da terra, a gente passou para o processo de trazer pessoas escravizadas de outro continente. Então, é um encontro de duas violências. E aí, esse povo que é criado a partir dessa violência, ele reconhece muito esse pai, que é português, que é holandês, que é alemão. Todo mundo adora falar, minha família é de Portugal, minha família é da Alemanha, meu sobrenome é assim porque é de tal lugar. E eu não reconheço a minha mãe. A minha mãe é a mulher preta, a minha mãe é a mulher indígena, que foi estuprada. A gente nasceu de um processo muito violento. Se a gente não sentar e conversar... É tipo terapia. Se você não resolver um processo de 500 anos de uma violência e reconhecer não é arrumar não, tá? Uhum. Reconhecer é eu falar, putz, deu ruim, né, cara? A gente viveu 350 anos de uma escravidão regularizada. O mundo viveu, Ai, né? Cris, puta, tem muito tempo, né? Não vamos superar. Não, tem bem menos tempo que a gente tá livre do que a gente ficou preso. O Brasil foi o último país a liberar a escravidão do mundo. Só tem 3 gerações. Se você conversar com uma quarta, pessoas que têm bisavós velhinhos podem te falar de processos escravizatórios. Sim. Então, se você sabe... A família da minha namorada veio do quilombo, ela falou. Então, esses processos, se você encontrar uma pessoa que foi escravizada, ou seja, ela foi sequestrada, ela não tem direito a nada. Aí você vai pro filho, né? Esse filho, ele já chegou ali numa vida liberta, a gente pode questionar que liberdade é essa, né? Mas esse filho já foi para um processo capitalista, que é eu preciso trabalhar, eu preciso gerar dinheiro. Aí esse neto... Mas eu não tenho terra. Não e eu não nada. posso ficar, não posso e votar, eu não posso ficar não à tenho toa, terra. senão eu vou ser presa. Exato. Lei da vadiagem é isso, né? Que ficou em vigor no Brasil quase um século. Se você estiver na rua de bobeira, eu te prendo. O encarceramento em massa começou aí. Mas eu não tenho onde ficar, eu não tenho casa, eu não tenho emprego. Não, tá vadiando. Então eu te prendo. Então, esse filho já lidou com essa situação, liberto. Aí ele ralou. Aí esse neto já tinha um teto. Esse bisneto já foi para a escola. Esse tataraneto formou na faculdade. A gente está falando de 4, 5 gerações de gente que saiu de um processo escravizado e por pura resistência conseguiu chegar no que a gente está vendo hoje. Isso demora, gente. Eu concordo com você, mas eu discordo de você também. Eu concordo no ponto que isso que você falou é verdadeiro e é pleno. A gente tem uma carga histórica de desigualdades e de injustiças que a gente carrega até hoje e que a gente não vai se livrar dela instantaneamente. Vai demorar muitos, talvez milênios, para a gente corrigir essa deturpação causada na sociedade por causa de ações como essa. Porém, eu discordo que o problema a gente não consegue avançar, que é por causa desse nosso histórico, entendeu? Não, concordo. Porque os Estados Unidos ele tem um histórico parecido, é claro que é diferente, porque os ingleses não foram lá pra extrair tudo dos Estados Unidos. Exato, é por isso que eu fiz a comparação com o seu primo que tem o pai rico, com você, entendeu? Sim. Que você fala assim, mãe, né, meu primo fez inglês, teve todas as oportunidades, estudou em colégio particular, não sei o quê. Você quer mesmo comparar? Você queria que eu passasse em todos os concursos estudando em escola pública? Mãe, não compara coisas que são diferentes, com certeza, entendeu? Com certeza. O que eu argumento aqui é que o Brasil ele tem um problema
que o problema não vai ser resolvido com essas pequenas boas mudanças que a gente coloca em algumas políticas ali e aqui, entendeu? Ah, sim. Ele tem um problema que é tão estrutural e tão gigantesco que se a gente não atacar esse problema, não adianta a gente arranjar as outras coisas, que a gente não vai resolver o problema do país. Foi isso que eu quis dizer quando a gente tem uma elite Qual que política você acha que é o maior problema do Brasil? O maior problema do Brasil é que a população ela não fica ligada na política para resolver os problemas delas ou para exercer o seu poder político. A maioria da população brasileira vê a política como uma corrida de cavalos ou um jogo esportivo de futebol, meu time contra aquele time. O maior problema é que o povo ele não tem propostas, ele não se une, a gente está dividido pra caralho, a gente não tem nem estrutura organizacional entre a gente para demandar as mudanças estruturais que a gente precisa ter no sistema. Primeiro passo que a gente tinha que ter era criar essa estrutura, um consenso em qual, primeiro a gente tinha que ter uma mudança que todo mundo pudesse se unir atrás dela e que fosse uma mudança que, no sistema, que fosse uma mudança que permitisse a gente virar o jogo, em vez de continuar indo para essa... Você acha que é factível ter uma proposta que todo mundo concorde? Eu acho que é mais factível do que você ter milhares de propostas que todo mundo concorde. Entendeu? Tipo, é mais fácil você colocar uma causa e organizar todo mundo numa grande causa que muda do que você organizar milhares de causas e fazer com que todas essas causas em união mudem o sistema. Mas é que a articulação política é isso. É assim, esse direcionamento que você está falando é isso, assim. Putz, vai ser esse cardápio e a gente vai fazer o combo do McDonald's, entendeu? Que assim, eu vou pegar esse sanduíche, essa bebida e essa batata frita e esse foi o combo vencedor. E aí talvez a orientação econômica não é a que eu concordava, mas em compensação eu fui contemplado na parte de direitos civis que eu concordava e talvez o projeto, fala bosta, para esporte eu fui contemplado, mas nisso aqui eu não fui contemplado. Que a gente tenha um projeto que engloba tudo, que todo mundo concorde, isso não vai acontecer. O que eu acho, voltando para o que a gente falou de quanto mais a gente caminha e conversa com pessoas, mais eu acho que ninguém dá conta de tudo, é que a gente tem vários problemas estruturais e que concorrem ao mesmo tempo. Os Estados Unidos têm outros problemas, mas também têm problemas. Cada país tem o seu problema. Fundamentalmente, a gente é um país muito grande, muito pobre, muito desigual e que tem desafios estruturais de infraestrutura, de produtividade, que são muito grandes. Então, assim, a gente tem um desafio de produzir riquezas, a gente tem um desafio de ser competitivo no mercado global, que eu acho que, por exemplo, tem propostas de direita que trazem propostas interessantes de olhar para o Brasil, olhando para quem está liderando no mercado global e ver o que a gente precisava fazer para ser competitivo, como é que a gente se adapta para isso. Pô, tem coisas que são interessantes. A gente não vai conseguir chegar nesse lugar de eficiência, chegar nesse lugar de produtividade, se a gente não der conta de algumas coisas que estão na base, na estrutura. Eu acho que vocês hoje têm uma empresa, né? E é uma empresa que é grande, que está crescendo, que está fazendo sucesso e que não é uma empresa de microfone e que não é uma empresa de câmera, que é uma empresa de criatividade, que depende de gente. Se as pessoas não estiverem felizes, se elas não acreditarem que isso aqui é possível e que vocês estão fazendo alguma coisa de importante no mundo, não tem como ir para frente. Então, a gente não vai ser produtivo e não vai ser legal pra caramba e não vai criar uma riqueza para que a gente possa viver melhor e tirar as pessoas da pobreza e ter uma vida digna se a gente não der conta dos nós que estão amarrando a gente enquanto indivíduos aqui. Lá em Minas, sabe como é que a gente fala? E aí eu acho que a esquerda tem propostas melhores para isso. Não, mas Então, aí, por isso que eu acho que o diálogo é importante. Porque a gente vai ter que pegar um pedaço daqui e construir esse combo McLanche Feliz que dê conta. E não nessa perspectiva, que eu acho que é isso que a Cris quis falar, de que na próxima eleição a gente tem que avançar. O que a gente vê conversando com essas pessoas brilhantes é que a gente não tinha, na geração dos meus pais, ninguém estava na escola, Monark. 5% da população brasileira estava na escola. Quando a gente fala que a educação no Brasil é uma bosta, que as crianças saem da escola sem saber somar, sem saber ler, é o seguinte: primeiro passo foi, a gente botou todo mundo para dentro da escola. Reconheça.
Não compara a Alemanha, não compara a Dinamarca com o Brasil, porque eles não têm esse desafio. A gente colocou no rincão do Amazonas, todo mundo está na escola nesse país. Agora, a gente tem um novo desafio. Como é que essa escola passa a ser relevante para a vida das crianças e prepara elas para o novo milênio? É um puta desafio gigantesco, mas não é que a gente faz tudo errado, que a gente é muito burro, que a gente é muito incompetente. E que todo mundo é melhor que a gente. Não, a gente fez coisa pra caralho, mas tem muito pra fazer. Então bora fazer, galera.